Olá, alunos da Univesp, eu voltei. A convite do professor Alessandro, eu vou falar sobre planejamento e controle da produção. Mais especificamente, eu vou falar sobre o tema de sequenciamento de tarefas e como é que você pode colocar isso no simulador. Antes disso, vamos falar de uma coisa bastante interessante, que é o uso de drones para uso recreativo. No caso, uma corrida de drones. Bom, o que vocês acharam desse vídeo da corrida de drones? É bem interessante, né? Mas os drones estão sendo aplicados para outras coisas também importantes. Por exemplo, lá no final do ano passado, a Amazon fez uma patente em que ela vai mudar a forma como ela faz a distribuição dela. Repara que ela vai usar um dirigível e esse dirigível vai ter uma parte aqui onde vão ficar armazenados os seus produtos e também os drones. E esses drones vão atender, vão levar as cargas para os consumidores diretamente. Além disso, o drone também pode ser utilizado para aplicações em agropecuária, para fazer uma agricultura de precisão. Vamos então agora ver um outro vídeo em que isso é mostrado. 3, 2, 1. O uso de robôs voadores na agricultura tem gerado uma grande expectativa e um grande potencial para aplicações mais precisas de operações no campo. Esses novos métodos que utilizam sistemas computacionais são o que a gente chama hoje de agricultura de precisão, onde utilizamos a tecnologia no campo para alcançar uma produção mais precisa de produtos agrícolas. Nós, na Embrapa, iniciamos em 98 estudos preliminares, iniciamos até com aeromodelos mesmo, pondo câmeras nos aeromodelos e vendo o que a gente conseguia fazer para monitorar. Nós temos, é claro, montados nossos drones, mas o objetivo não é montar drone, nós não somos um laboratório de robótica do ponto de vista de montar um robozinho aéreo. A ideia é que nós consigamos indicar para o agricultor que nos procura qual é o drone mais adequado para a aplicação dele naquele momento. Então, se é a cultura de soja, milho, cana, eucalipto e principalmente fornecer ferramentas de software que fazem análises. Porque o drone vai tirar uma imagem, vai tirar um dado. Depois disso, virar uma informação, esse é o grande papel nosso da Embrapa, ajudar a extrair essa informação para o agricultor. A primeira grande vantagem que a gente tem usando um drone é o olho do agricultor em cima da lavoura. A gente consegue ver 1 centímetro no solo, em termos de resolução da imagem. Quer dizer, é muito mais do que se precisa efetivamente. Esse aqui é um exemplo de várias imagens tiradas com drone. Depois isso tem que ser unido e fazer um mosaico inteiro. O maior ganho nessa história é, claro, o custo de operação, mas é a flexibilização que você tem com o drone. Muito mais que um avião convencional, muito mais que um satélite, com lentes especiais. Essa é um exemplo de uma imagem infravermelho, essa é a imagem no visível, que é uma câmera comum. A partir do momento que a gente começa a fazer processamentos, eu já consigo ver diferenças na minha área. Esses índices, por exemplo, azuis aqui, vão indicar onde eu tenho mais biomassa, onde a planta está se desenvolvendo mais. Nós conseguimos, pelas ferramentas, também fazer contagem estimativa de safra, contar o número de plantas para saber quantas plantas germinaram, para você ter uma avaliação da semente, do stand. Falha de plantio, o software detecta o comprimento aqui de falhas. Você consegue ver estresse hídrico, por exemplo, parece que está tudo verde, tudo bem. Mas a hora que você olha aqui, você percebe que tem um monte de planta que está necessitando de mais água do que outra. Esse tipo de ferramenta
é feito com software gratuito, com software livre e é disponibilizado gratuitamente para os agricultores, com o intuito da gente fomentar a área, fazer com que o agricultor tenha acesso à informação mais qualificada. Para a maioria das pessoas, é difícil compreender qual a relação que existe entre o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação com a agricultura, que é o caso de um projeto onde a gente utiliza VANTs para proporcionar uma pulverização mais precisa de agrotóxicos. O Brasil ele é uma das potências mundiais em termos de agricultura e atualmente ele é considerado o maior consumidor de agrotóxico. Muito do agrotóxico utilizado é depositado fora da região, então a quantidade utilizada acaba excedendo a quantidade indicada por órgãos internacionais durante a prática agrícola. O nosso sistema é composto por um VANT com um sistema de pulverização, alguns sensores implantados ao redor da plantação para validar as informações do ambiente e uma estação de controle. Então, inicialmente ele é pré-programado com a rota da área onde ele irá pulverizar o agrotóxico e inicia a pulverização seguindo uma determinada rota. Um dos desafios computacionais é fazer o cálculo da deposição do agrotóxico em tempo real. Os principais parâmetros são a direção e velocidade do vento, a temperatura e a umidade do ambiente. Existem métodos que é possível você simular a queda desse agrotóxico, só que eles são computacionalmente muito pesados para serem executados. Então a gente utiliza técnicas de inteligência artificial para suavizar esse cálculo. Então ele usa todas essas informações para calcular se as condições meteorológicas têm possibilidade ou não de fazer a deriva do agrotóxico para uma região indevida. Caso isso ocorra, ele ajusta a sua posição, ajusta a sua rota para o agrotóxico ser depositado na plantação. Agora, os desafios que queremos superar é finalizar essa fase de patente do nosso protótipo, levar uma nova versão desse sistema para VANTs de maior porte, onde ele consegue sobrevoar áreas maiores. Além disso, tornar esse sistema mais eficaz para uma pulverização variável, onde o próprio VANT decida qual a concentração de agrotóxico em sub-áreas que será aplicado. Nós estamos juntando nesses anos essa experiência. Com isso, a gente tem feito toda uma metodologia e softwares que devem funcionar no multirotor, numa asa fixa, num helicóptero, em qualquer um deles. E nós queremos transferir essa experiência para o agricultor através de treinamentos. A empresa nacional está sendo fomentada nesse momento, principalmente, que a legislação está se regulamentando. Então, provavelmente deve haver uma disponibilidade maior de aeronaves aí comerciais. Mas aquele empreendedor que quer montar o seu, como a gente da Embrapa faz, é muito fácil replicar. O mercado está se formando, as pessoas estão aprendendo, mas ele veio para ficar e ele vai estar na agricultura, ele vai estar na mídia, daqui a pouco vai estar voando na sua cabeça por aí, tranquilamente. Bom, acho que é muito interessante esse uso de drones para a agricultura, isso é uma tendência, e é interessante porque você pode ter vários modelos de negócio gerados a partir disso. Então, veja que esse vídeo foi bastante interessante, mostrou vários elementos que vocês podem querer usar drones, e também, eventualmente, você poderia querer fazer a sua fábrica de drones, para que eles possam carregar cargas dos mais diversos tipos ou aplicar em agricultura de precisão. Você então imagina agora que você vai criar uma rede de fabricação de drones, e essa rede de fabricação de drones nada mais seria do que você ter uma impressora e depois você teria a parte de montagem, tá certo? Então, muito embora você possa fazer uso da tecnologia, você vai estar utilizando essa tecnologia, para obter essa tecnologia, um processo de fabricação, tá certo? O que são as impressoras 3D? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, que é bastante interessante também. Ricardo e Murilo terminaram recentemente o curso de Engenharia de Produção na Unesp em Bauru. Há 3 meses, colocaram em prática um sonho que já acalentavam quando eram alunos: montar uma empresa na área de impressoras 3D. A proposta é ambiciosa: desenvolver uma tecnologia que possibilite a oferta de impressoras 3D no mercado a preços mais acessíveis.
A impressão 3D no exterior já é algo muito popularizado e que vai transformar e revolucionar a vida de todo mundo. Então, nós aqui no Brasil ficamos para trás mais uma vez. Então, partiu daí a vontade de fabricar um produto nacional de alta qualidade, porém a preços acessíveis, para que essa tecnologia revolucionária também seja uma realidade aqui no Brasil. Depois de muito trabalho, chegaram a este protótipo. O produto pode ser vendido por algo em torno de R$4.000. Uma impressora que já está no mercado, similar à desenvolvida pelos engenheiros, custa hoje cerca de R$20.000, um valor 5 vezes maior. Para desenvolver o projeto, foram necessários alguns componentes importados, mas a concepção e execução são dos engenheiros. O curso de Engenharia de Produção é uma graduação muito completa que te dá uma base tanto de gestão quanto de engenharia e projetos também. Então ela foi extremamente necessária para que nós pudéssemos construir o nosso plano de negócios com uma visão analítica do mercado e também na área de produção, fabricação e toda a construção também de fornecedores, canais de vendas. É um projeto 100% nacional e 100% bauruense também. Com o equipamento disponível a um preço mais baixo, a ideia é popularizar o uso da tecnologia de impressão 3D. Ricardo acredita que a impressora pode trazer benefícios em diversas áreas. Se você tem um modelo 3D que mostra uma mandíbula, os dentes, não só você vai mostrar à criança como de fato é, né, uma boca humana, mas também mostrar como a criança pode escovar os dentes, passar fio dental. E vamos até nesse mesmo modelo para o ensino superior, em que faculdades de odonto poderiam utilizar esse modelo para entender como é feita a extração de dentes, como são as principais anomalias nessa área. Então esse é o nosso desafio, colocar a impressora 3D não só na casa daqueles curiosos que querem resolver os seus próprios problemas, mas também daqueles que querem ter uma didática diferente, uma metodologia diferente. Entre as vantagens da impressão 3D estão a rapidez e a possibilidade de fazer produtos em pequena escala. Este pequeno chaveiro com a logomarca da TV Unesp, por exemplo, pode ser feito em poucos minutos. Mas o sonho dos dois engenheiros vai além de proporcionar tecnologia a preços baixos. Eles também querem incentivar pessoas a investir tempo e criatividade em produtos inovadores. Muitas vezes o começo esse driver de mudança, de comprar uma impressora 3D, às vezes nem é justificado por um produto específico, mas sim às vezes por uma ideia que ele teve e quis viabilizar. Eu queria, por exemplo, fazer uns óculos personalizados, um anel, ou até mesmo um presente para alguém. Isso traz, então, a necessidade de você ter um equipamento que faça suas ideias e faça com que você tenha um refinamento dessas ideias. Então, claro que muitos negócios estão nascendo disso, de impressoras 3D. E quem sabe colocar o Brasil entre os países líderes no uso desta tecnologia. A gente está lutando e brigando de igual para igual com os itens importados e até mesmo trazendo conhecimentos brasileiros e exportando esses conhecimentos. E a gente vê que as nossas ideias que a gente desenvolveu aqui na Unesp são capazes de nos levar até onde a gente está. Imagine fazendo parcerias com instituições, com grandes grupos, com grandes empresas. A gente então pode se juntar todos para mostrar que de fato eu acho que o céu não é o limite, ainda mais existe para ser desbravado. Muito bem, então agora que vocês viram as possibilidades de aplicação e de uso de impressoras 3D, vamos fazer o seguinte, vamos ser mais específicos do uso dessa tecnologia. Então imagine agora que você tem uma impressora 3D, está aqui a impressora 3D, e você vai usar para fabricar os chassis dos seus drones, tá certo? Muito bem, então, agora qual que é o problema? Você vai ter uma série de tarefas, e essa série de tarefas aqui, você vai ter que dizer como é que elas vão ser organizadas no tempo. Como é que você vai colocar essas tarefas para serem realizadas por essa máquina que é a impressora 3D. Tá legal? Repara o seguinte, a gente já falou em outras ocasiões, em outras disciplinas e outras aulas, sobre o problema de sequenciamento de tarefas. Por exemplo, na aula 8, lá do Sistemas de Produção, foi falado sobre a questão do sequenciamento de tarefas. Na aula 13 também do professor Alessandro em PCP1, foi falado também do problema de sequenciamento. Então, quais são os elementos que estão relacionados com esse problema de sequenciamento de tarefas? Quando a gente fala de sequenciamento de tarefas, a gente vai ter o seguinte, a gente tem primeiro o processamento, o tempo que leva para ser realizada a tarefa,
Feito o processamento, você tem, então, um instante de término dessa tarefa e, finalmente, você tem também a data de entrega, na qual você tem que entregar essa tarefa. E disso o que a gente pode calcular? A gente vai calcular, dado o instante de tempo em que foi entregue a tarefa e aquele instante que você programou para ser feita a entrega, você pode obter, por exemplo, nesse caso aqui, o avanço. Por que um avanço? Porque eu consegui terminar antes a minha tarefa do que é o que eu tinha previsto, tá? Agora, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenho uma segunda tarefa que eu vou processar também. Então, essa segunda tarefa está indicada aqui, né? Ela vai ser entregue nesse instante C2, tá certo? É um instante que eu termino essa segunda tarefa, só que a data de entrega era no instante anterior. Nesse caso, o que vai acontecer então? A gente vai ter agora, então, uma outra situação, no qual eu tenho uma diferença entre o instante em que eu fiz a entrega e o instante que eu deveria ter entregue. E isso aqui, na verdade, então, é o atraso da nossa tarefa, tá? Além disso, a gente tem outros elementos. A gente tem uma questão que é relacionada à sequência com que você vai programar as suas tarefas. Aqui no caso, eu fiz 1, 2, 3, e repara que sempre eu vou supor que não há interrupção, né? Eu faço uma tarefa, depois eu faço a outra. Eu não tenho, por exemplo, uma parada no meio dessa tarefa ou dessa tarefa, mas eu poderia ter isso também. Mas, por enquanto, a gente não vai supor isso, tá? Ok, e como é que a gente pode vincular essa questão a um modelo matemático? A gente pode simplesmente, então, supor o seguinte: se eu tenho uma tarefa I e após essa tarefa I eu vou para a tarefa J, eu digo, então, que eu tenho uma variável x de ij que vai assumir um valor 1, nesse caso, ok? Agora, o que poderia acontecer se não houver essa sequência de I para J, essa variável teria o valor 0, simples assim. Tá legal? Então, como é que a gente pode resumir matematicamente esse problema? Claro que existem vários modelos. Esse aqui seria um primeiro modelo. A gente teria uma função objetiva aqui, tá certo? Que é minimizar o instante de término de cada tarefa, sujeito a várias restrições, que eu não vou detalhar aqui. Tá legal? Então, veja o seguinte. Esse tipo de formulação matemática, vocês viram lá em Pesquisa Operacional 2, tá certo? Lá, na primeira aula foi falado sobre o plano de sequenciamento e ele tem a mesma complexidade, ele é tão complicado de ser resolvido quanto, por exemplo, o problema do caixeiro viajante, que é um problema combinatório. E aí foi indicado lá na disciplina usar meta-heurísticas ou heurísticas. Você também pode tentar resolver o problema de forma exata, mas eventualmente isso tem uma complexidade maior, mas a gente não vai adotar essa linha de raciocínio aqui, tá? Então, para resumir, não vamos precisar usar o modelo matemático. A gente põe um x grande aqui e vamos passar em frente. Mas como é que a gente vai resolver esse problema matemático? O importante para a gente é o seguinte. Então, veja o seguinte. Eu poderia ter colocado várias sequências. Poderia ser 1, 2, 3, 1, 3, 2. Eu poderia começar com a sequência 1, portanto. Ou poderia ter começado com a sequência 2. Ou poderia ter começado com a sequência 3. Então, eu tenho 6 possibilidades de sequência. E o modelo matemático, na verdade, selecionaria, dentre essas 6, qual que é a melhor, qual que dá, por exemplo, minimiza ali o instante de entrega de cada tarefa, ou poderia ser outras medidas para a gente escolher uma sequência, tá? Então, agora veja o seguinte, como é que a gente vai escolher, sem o modelo matemático, qual sequência é interessante? A gente vai usar heurísticas. Então, o que seriam essas heurísticas? Eu vou ordenar as tarefas de acordo com um certo critério. Quais seriam esses critérios, por exemplo? Eu tenho aqui tempo de processamento da tarefa, eu tenho, então aqui, tempo de processamento da tarefa, data prometida de entrega, né? Então, aqui seria o P de I, aqui seria o D de I, aqui seria a importância do cliente, então teria uma questão de prioridades. Eu poderia também escolher o momento de entrada da tarefa, o momento que ela entrou na minha lista, o tempo de operação restante, que nada mais é que tempo somado de processamento nas operações e remanescentes, e poderia utilizar outros critérios, tá certo? Para simplificar, o que a gente vai fazer? A gente vai usar tempo de processamento da tarefa como um critério para dizer que eu vou construir uma sequência que é a ordem com que eu vou processar as minhas tarefas. Então, nesse caso, eu vou pegar o exemplo
que o professor Alessandro passou na aula dele, lá na aula 13, e aí a gente vai ter essa tabelinha aqui. Então veja o seguinte, agora a gente vai pegar essa tabela e vai construir a nossa simulação em função dessa tabela aqui, tá? Então veja o seguinte, eu tenho produtos A, B, C, D e E, e para cada um desses produtos aqui eu tenho o tempo de processo correspondente em dias, que está marcado aqui na tabela. E também tenho a data prometida, tá? E se a gente pegar essa tabela, o que a gente quer fazer agora? A gente quer saber qual é o produto com maior tempo de processo. Então a gente vai ordenar, vai criar uma ordem em cima disso daqui, tá? Como é que vai ser essa ordem? Então veja o seguinte, eu vou olhar para o tempo de processo e olhando para o tempo de processo eu vou falar, bom, o item C é o que tem maior tempo de processo, então ele vai ficar em primeiro lugar. O item A é o que está em segundo, porque é o segundo maior tempo de processo. O item B é o terceiro, o item D é o quarto e o item E é o quinto. Portanto, agora eu já tenho uma ordem com que eu devo realizar minhas tarefas. E a partir desse momento, então, eu vou utilizar essa informação para construir a minha simulação. Então, vamos relembrar, pessoal. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para você poder construir o seu modelo de simulação no Flexsim. Lembra lá que no Flexsim você pode criar um novo modelo como vai em File, New Model, e aí vai criar essa janelinha aqui, né, que tem minutos, metros, litros, dá um OK. E aí, com isso, você vai ter automaticamente disponibilizado uma tela em que você pode colocar recursos, né, para construir essa simulação nessa área aqui marcada em azul, tá? Então o que você vai fazer? Você vai clicando naqueles recursos e vai colocando em cima da área de desenho até você construir todos esses elementos aqui. Uma fonte, uma fila, um processor e um sink aqui, que é uma saída, né? Feito isso, o que é interessante você fazer? Você renomear esses locais. Então eu posso renomear o source para fornecedor, o query para fila, o processor para impressora e finalmente aqui o sink para expedição, tá? Muito bem. Como é que você faz para renomear? Você vai clicar em cima de um determinado local aqui, dá um duplo clique e quando você fizer isso, automaticamente vai aparecer aqui uma janela que você tem o nome local, você pode escrever um novo nome e aí você vai conseguir renomear esse local, tá? Muito bem, agora você tem que conectar esses locais. Como é que você faz isso? Você vai clicar nesse A aqui, que é o botãozinho da corrente, essa correntezinha aqui, vai clicar no local de origem e vai clicar no local de destino. E aí ele vai fazer um vínculo indicando o fluxo dos seus produtos aqui, tá? Muito bem, então, ao final desse processo, você vai ter esse modelo desse jeito que está aqui, e aí você poderia clicar em Run, né? Bastaria clicar em Run aqui e ver o que acontece no seu modelo de simulação. Mas para um pouquinho, você ainda não está pronto para fazer isso. Tem mais algumas coisas que você tem que fazer para poder fazer a simulação de forma adequada. Então vamos lá, ó. Então, dá um stop, reset, e vamos fazer os ajustes necessários no modelo. Então, quais são os ajustes que são necessários para você fazer no modelo? Primeira coisa importante, você vai clicar em fornecedor, dá um duplo clique, e aí na aba Source, você vai clicar em Arrival Style, você vai clicar ali, vai trocar o Arrival Style. O que significa isso? Agora você vai especificar uma sequência, você vai clicar nessa setinha aqui, né? Vai trocar, agora você vai ter uma chegada por sequência, e aí vai aparecer essa tabela aqui embaixo com esses valores, que tem o Arrivals, Labels. O que você vai fazer? Você vai mexer justamente ali. Então, o que é importante agora? Você vai especificar a ordem de chegada dos produtos que você escolheu lá atrás, seguindo uma heurística. Então, isso aqui, o que você vai fazer? Você vai aumentar aqui o número de chegadas, você vai colocar 5 chegadas. Você vai aumentar o número de labels, você vai colocar 2 labels. E o resultado final é que você vai ter essa tabela aqui, Item Name, Quantity, MyLabel 1, MyLabel 2. Tá? Legal. E aí o que você tem que fazer? Agora você vai vir aqui, vai mudar para Item Type, o nome, vai colocar o Type aqui também, vai preencher com o nome dos produtos, CABDE, que é a sequência que você escolheu, quantidade, qual é a quantidade que você tem de itens aqui, e o tipo está associado à letra, você vai botar
3 aqui para C, A igual a 1, A igual a 1, B igual a 2 e assim por diante. Tá? Feito isso, então agora você já preparou adequadamente a chegada de produtos para seguir uma certa sequência. Só que você pode fazer algo mais, você pode ir aqui em Triggers, clicando em Triggers você vai aqui On Exit e vai clicar nesse maisinho aqui. Ao fazer isso, vai aparecer um menu e você vai selecionar o Visual. Esse Visual você vai escolher agora Set Color by Case e automaticamente ele já vai colocar aqui que dependendo do tipo do número do item, ele vai botar uma cor diferente. Basta clicar OK aqui e está resolvido. Qual que é o efeito dessa coisa que a gente está fazendo aqui em relação ao visual que vai aparecer na simulação? É isso aqui, ó, tá vendo? Para cada tipo de item, você tem uma cor diferente. Ele identifica por uma cor diferente, tá? Legal, então agora a gente vai fazer o quê? A gente já configurou o fornecedor, a gente tem que configurar o processamento na impressora. A gente vai olhar agora, então, a nossa impressora. Então, quando você der um clique lá na impressora, antes de você configurar diretamente a impressora, você vai precisar de informações que vão vir de uma tabela, que é a chamada tabela global. Então, você vai lá no Toolbox, vai selecionar ferramentas, vai clicar no mais aqui, vai selecionar Global Table, e ao selecionar Global Table, ele cria aqui uma tabela, que aqui só tem uma linha e uma coluna, e aí você vai ter que acrescentar, vai mudar o nome dessa tabela, né? Vai dar um rename, dá um clique com o botão direito do mouse aqui nessa tabela para renomear. E aí, o que vai acontecer? Você pode renomear para tempo de processamento, está aqui renomeado, já renomeei a tabela. E depois que você renomeou a tabela, você vai adicionar, com um clique do botão direito em cima da tabela, você vai mandar adicionar, insert, novas linhas, para você ter novas linhas na sua tabela. Cada linha ali vai indicar o tempo de processamento de cada produto. Então vamos ver o seguinte, ó, eu inseri aqui, ó, e aí eu tenho, ó, o A, se for um produto A, o tempo de processamento é 5, se for o B, é 3, se for o C, eu levo 6, e assim por diante. Tá legal? E agora eu vou vincular essa informação com a impressora. Como é que eu vou fazer esse vínculo dessa informação com a impressora? Eu vou dar um duplo clique agora na impressora, dei um duplo clique na impressora, e aí eu vou no processo, vou em By Global Table Lookup, então ele vai pegar aquela informação da tabela que eu acabei de criar, peguei aqui então, vou selecionar com essa setinha aqui, qual é a tabela que eu quero puxar essa informação, só tem uma opção que é o tempo de processamento, seleciono o tempo de processamento e dou um OK. Feito esse OK, eu criei o vínculo e aí, portanto, vai acontecer uma coisa interessante, mas antes a gente tem que criar uma ferramenta de visualização, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma alteração aqui no Dashboards. Você vai clicar em Dashboards, Add a Dashboard, e vai criar algo para visualizar o que está acontecendo na sua simulação. Você vai agora em Library, depois vai clicar nessa classe General e vai selecionar Item Trace Gantt. Tá? Isso aqui é um gráfico de Gantt que vai mostrar a sequência, como é que está a sequência das suas tarefas e tal. E aí você vai agora selecionar a aba Object, apertar esse maisinho aqui, vai selecionar os objetos que você vai querer monitorar, o comportamento dos seus itens que estão na simulação, vai selecionar a impressora, e aí, agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que especificar que itens a gente quer monitorar e o que eles estão acontecendo dentro da impressora. Então, agora eu vou selecionar a aba Item Trace, vou selecionar aqui Range of Item Types, vou aqui no Range of Item Types e vou colocar, olha, eu quero monitorar os itens de 1 a 5, do tipo 1 até o tipo 5. Tá? Feito isso, eu posso mandar rodar a minha simulação, vai ter essa cara aqui, mas o mais importante é que agora eu vou ter um gráfico de Gantt para poder observar o comportamento do processamento das tarefas, que é esse aqui, ó, Item Trace, Trace Gantt. Então aqui, por exemplo, eu tenho a minha tarefa aqui, C, eu comecei no instante 1, no instante 0, foi até 6, tá? A minha tarefa A vai começar a partir do 6, né?
e vai até um pouquinho além. Aqui é o 11, tá certo? Com isso, então, eu consigo observar os efeitos de sequenciar as tarefas usando alguma heurística, como foi o caso aqui que a gente criou, tá certo? Você pode ainda acrescentar coisas mais interessantes, como, por exemplo, variabilidade no tempo de processamento. Como é que isso poderia ser feito? Você pode ir lá no Processor, e aí, aqui no Process Timer, ao invés de você puxar a informação de uma tabela, como a gente fez, a gente poderia ter colocado aqui, então, Velocity by Case. E aí, para cada caso, por exemplo, se for o item A, se for o item B, você vai ter uma distribuição de tempo correspondente ao tempo de processamento daquela sua tarefa. E aí você pode inserir, então, variabilidade no tempo de processamento de cada tarefa. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E eu vou colocar um material disponível, caso vocês tenham dúvida, referente ao modelo de simulação. Obrigado e até uma próxima aula. Tchau!